Seja bem-vindo ao Fala Expert. Hoje eu recebo no podcast a Raquel Grossi, que é especialista em aviação civil, tem mais de 20 anos atuando dentro dessa área. Ela é uma das sócias da AR Escola de Aviação. Ela, além disso, ela é consultora para aviação civil. Ela é pilota de jet ski, ela é minha amiga, ela é aventureira. Vamos lá! Eu quero saber tudo sobre aviação civil, sobre o perrengue, sobre a sua escola, sobre os seus cursos. Quero saber de tudo. Boa tarde, querida. Obrigada pelo convite, antes de mais nada, né? É um prazer estar aqui num canal tão, preparado para experts. Muito obrigada aí pelo convite. E vamos começar. Então, a primeira pergunta, Raquel, que eu quero saber é sobre a qualidade dentro da aviação. Existem protocolos? Como é que funciona isso? Então, me apresentar, rapidamente. Eu fui auditora da ANAC por 18 anos, trabalhei no órgão regulador por muitos anos, fui gerente de normas na aviação, escrevi alguns regulamentos e protocolos de segurança antes de vir para o mercado privado, E também fui representante do Brasil em alguns painéis internacionais, Fui instrutora, de alguns países nas agências reguladoras da América do Sul, na Argentina, no Chile. Então já tinha todo um know-how, uma experiência normativa, que a aviação é um dos mercados mais regulados do mundo para garantir a segurança. E aí, em paralelo à minha formação, que é gestão da aviação civil, eu fui me especializando na garantia da qualidade, na garantia da segurança operacional, e aí fui, fazendo uma especialização em direito aeroespacial, e fui percebendo que existia um nicho de mercado, no mercado privado, carente de profissionais nessa área. Então, a gente abriu a consultoria, a gente veio para o mercado privado para atender essa demanda, e a qualidade, ela anda, em paralelo com a segurança. A gente tem que ter os protocolos de qualidade, assim como a gente tem que ter os protocolos de segurança. Então, a gente percebeu que existe uma demanda reprimida para atender essas empresas, de táxi aéreo, empresas de transporte de enfermos, escolas e profissionais do ramo da aviação. Então, a gente conseguiu, trabalhar e associar a empresa de consultoria. E aí surgiu a demanda de uma escola também para preparar esses profissionais, Exatamente. O Brasil lidera alguns rankings, não é isso, dentro da aviação civil? Sim. O Brasil, ele faz parte do grupo 1, da Organização da Aviação Civil Internacional, que é a ICAO, International Civil Aviation Organization. Esse grupo 1, a ICAO é um órgão da ONU, que ela é representada por 193 países, e o grupo 1 ele tem poder de voto para deliberar algumas propostas normativas para os países reguladores seguirem aquela recomendação normativa. E o Brasil tem esse poder de voto, nós temos uma estrutura normativa que segue essas recomendações internacionais e por isso o Brasil é muito bem quisto, muito bem aceito no cenário internacional. Estamos em um dos primeiros lugares em quantidade de jatos. Sim, nós temos uma frota nacional muito grande, tanto para aeronaves privadas, jatos particulares, quanto para helicópteros, também. O maior mercado de frota de helicópteros do mundo hoje é em São Paulo. É em São Paulo. É em São Paulo, isso. Centro-Oeste também deve liderar esse ranking, mas para o Rio de Janeiro. A gente, dentro do ranking de top 10 de cidades, 5 são da América Latina. Uau. E 3 são brasileiras, de helicópteros, sim. Então é um mercado enorme, que a gente ainda tem aí algumas estatísticas, alguns estudos muito promissor para os próximos anos. A gente tem uma estimativa de crescimento de mais de 100% nos próximos 5 anos para a aviação executiva. Então, a gente está muito feliz, muito satisfeito de estar atuando nesse segmento da aviação executiva. E essa mulher é uma mulher visionária, porque assim, antes de conhecê-la, eu não sabia desses números estatísticas e que o Brasil era um dos primeiros do ranking, referência em aviação civil, um dos primeiros do ranking relacionados a helicópteros, jatos particulares, etc. Então, assim, claramente vai faltar em pouco tempo. Exatamente. Vão faltar pilotos. Profissionais para atuar no segmento. Comissários de bordo, pilotos, etc. E dentro disso,
ela e seu irmão A abriram gente abriu a a escola. escola de aviação. A AR Aviation School, né, nosso Instagram é raviationschool.oficial, surgiu na esteira da nossa prestação de consultoria, né? A gente atendendo alguns clientes de táxi aéreo, algumas empresas de transporte enfermos, proprietários de particulares em aeronaves compartilhadas, a gente foi percebendo que havia uma carência de mão de obra qualificada e que está aumentando, né? A gente tem uma estimativa aí, Fala mais pertinho do microfone. a gente tem uma estimativa aí de expansão da frota brasileira muito promissora. As fábricas, né, já estão com um agendamento aí para compra de aeronaves até 2028, 2030. Aham. Tem uma política nacional de expansão para operações de plataformas de petróleo. E a Embraer é uma grande A empresa. Embraer já tem a sua estimativa de crescimento em média de 30% para as próximas vendas de jatos. O seu principal, né, aeronave é o Phenom 300. Então, assim, a gente está vendo... Exporta muito também. É uma aeronave muito exportada para a Europa, Estados Unidos, enfim. É uma das maiores jatos mais vendidos no mundo, a Embraer. Então, a gente, nessa esteira de prestar consultoria, a gente foi percebendo uma carência de mão de obra, né? E aí a gente, em conversa com parceiros, profissionais do ramo, a gente viu, assim, uma demanda de abrir uma escola nova, né? Totalmente reprimida. Totalmente reprimida e que está no momento certo, né? Então a gente conseguiu fechar algumas parcerias. Hoje a gente tem a maior escola com número de cursos oferecidos para pilotos da América Latina. A gente, em 6 meses de escola, né, a gente conseguiu dobrar de tamanho e a gente está muito feliz no caminho. E como é que funciona a escola? Você tem aula teórica? Isso, a gente tem o preparatório, né, para a banca da ANAC, porque para o profissional se tornar um piloto, ou um comissário, ou um mecânico, ele precisa passar por uma prova teórica primeiro da agência, Aham. né? Então a gente também montou uma turma preparatória para essa banca, Tá. né? A prova em português? Português. Então tem uma série de disciplinas para cada carreira, né? Seja comissário, mecânico ou piloto. Então ele se dedica para aquela prova primeiro e depois ele vai para a parte prática, né? A nossa escola, a gente fez a aquisição de simuladores de voo. Então, se para a área de piloto ele começa a instrução de voo dele nos simuladores, Certo. e aí após ele adquirir alguma capacidade de manobras, ele vai propriamente para a aeronave em si, seja helicóptero ou avião. E existe algum pré-requisito físico? Por exemplo, piloto de carro, kart, piloto de Fórmula 1, etc., ele não pode ser muito alto, né? Ele tem até um limite de altura, Estatura, etc., enfim. estatura. O piloto, ele precisa, por exemplo, ele pode ter algum grau de miopia, ele tem que ter uma altura XYZ. Como é que funciona? Tem algum pré-requisito? Sim, existe uma perícia médica, né, que o tripulante ele precisa fazer ou numa clínica credenciada pela ANAC ou pela inspeção médica do Comando da Aeronáutica, né? E aí ele tem que ser aprovado nas perícias médicas físicas e psíquicas também. Ele passa por um processo psicotécnico, né, tanto pilotos quanto os comissários, e após essa aprovação que ele pode iniciar a sua atividade prática de voo, né? Essa perícia médica também é anual. Tá. Então, não basta que você tenha uma qualidade psicofísica momentânea sendo aprovada neste momento. Daqui a um ano, se você tiver algum problema de saúde, aquilo vai ser verificado e a sua carteira de saúde é suspensa. Né? Então, existe essa preocupação, sim, né, de ter esse controle da questão física de saúde, mas não requer assim, uma pessoa, né, exime, atleta, nada nesse sentido, que existe talvez essa preocupação, né? Se ele tiver uma estatura muito elevada, né, que possa ser um atleta de basquete, por exemplo, ele pode ter uma dificuldade maior numa contratação para uma aeronave menor, né, para alguns jatos e tal, mas não o impede de atuar na carreira. E se também for muito baixo? Mas consegue ter ajuste do assento. Consegue ter ajuste do assento. Não há um empecilho tão grande assim, não. Mas em relação à vista... Também, ele pode fazer uso de lentes, ele pode fazer uma cirurgia de miopia, qualquer coisa que corrija, não o impede de atuar, não. Interessante. A gente tem algumas perícias médicas que seriam, aí sim, impeditivas, né? Auditivas, né? Capacidade, né? Deficiência de auditiva, de fala, de fono, e aí poderia sim ter uma reprovação na perícia médica.
Mas aí a gente já orienta o aluno antes dele ter todo esse preparo, investimento na carreira, passa lá na escola que a gente dá orientação para a família, né? E falando em fala, eu não sei se você tem acompanhado, tem um piloto que ele está viralizando, que ele fala coisas assim, até pertinentes, mas que são completamente fora do padrão. Você já viu? Não. Às vezes, quando ele está passando por alguma turbulência, ele fala assim, gente, vamos começar a rezar o Pai No Nosso. speech dele na cabine. Existe algum padrão, alguma coisa Sim. que você não possa falar ou que você deva falar? E existe até alguma possibilidade desse tipo de brincadeira, ou ele pode sofrer algum tipo de retaliação? Cada empresa, né, de linha aérea, ela trabalha de uma forma um pouco padronizada para não permitir muito, né, cada pessoa levar a sua característica particular. Existe uma preocupação nas empresas aéreas de ter essa padronização no trato com o cliente, né, e a gente entende até como muito razoável. Na fraseologia do controle do espaço aéreo, é absolutamente regrado. Tá. Ele não pode criar ou fugir da Daqueles regulamentação, códigos, né? exatamente, da fraseologia padrão, que a gente chama, inclusive internacional. Tá. E, inclusive, sujeito a infrações, né? Que hoje, com a consultoria, defendo algumas infrações, né? Nesse sentido também. Então, a regulação, as pessoas precisam entender que a regulação é para garantir a segurança. Tá. Né? Então, se você tem uma fraseologia padrão, é para justamente não permitir equívocos de interpretação, de entendimento daquilo que está sendo transmitido na comunicação. Pode, obviamente, numa comunicação com os passageiros, ter essa coisa mais relaxada, essa comunicação um pouco não tão formal, mas, de forma geral, a maioria das empresas prefere que tenha uma padronização porque ela precisa transmitir alguns dados. Né? Por exemplo, dados de segurança em casos de despressurização de cabine, né? As máscaras de oxigênio vão se deslocar, então, alguns procedimentos, orientação aos passageiros precisa obrigatoriamente ser transmitido. Uhum. Então, a empresa aérea cria esses procedimentos, essas falas padrões, para justamente transmitir a informação necessária ao público. Né? Perfeito. E aí, falando também em padronização, eu queria falar sobre o caso Jennifer. Não sobre a passageira que filmou, não sobre a moça que não quis ceder o espaço dela. Aliás, você já me falou, nunca ceda o seu espaço. A minha recomendação, A né? sua recomendação, e ela é especialista em qualidade e segurança. E segurança, é a recomendação, com certeza, que eu vou Então vamos lá. ouvir. Primeira dica, né? Assim, para as pessoas que são leigas ou outras até que viajem bastante. Primeira sugestão: qualquer pertence de muito valor, né? Joias, alguma coisa de muito valor emocional, nunca despache em bagagem. Tá. Né? A primeira dica é assim: a gente sabe que existem muitos conflitos de perdas de bagagem, até questões muito criminosas, na verdade, mundo afora. Uhum. Então, primeira dica: nada de valor em bagagem, sempre com você. Certo. E agora, a segunda dica, que talvez poucas pessoas comentem, é a questão da troca de assentos, né? Às vezes a gente quer ser solidário, às vezes a gente quer, né, ter empatia, às vezes a gente quer, né, tá ali atendendo uma mãe, como foi o histórico, mas não pensa num todo nas consequências que essas, né, trocas podem ocorrer. Recentemente a gente teve um caso nos Estados Unidos que foi bem crítico. Um passageiro foi convidado pelo outro para trocar de assento e ele estava no meio, foi para a janela. Então, teoricamente, para ele seria melhor e ele aceitou. Pois bem, o passageiro que passou a sentar no meio, ele não passou sentado o voo inteiro, né? E ele, por ser fumante, né, ter um grau de ansiedade, enfim, ele foi, infelizmente, fumar no sanitário em pleno voo. E toda aeronave, principalmente de transporte de passageiro comercial, ela tem alarmes. Né? Ela possui alarmes com detector de fumaça e combate a incêndio, por já ter consequências de, né, incêndio em aeronaves. Então, para o histórico de prevenção de acidentes, não é permitido fumar a bordo. E esse cidadão que trocou o assento foi fumar a bordo, obviamente, acionou uma série de alarmes na cabine, o comandante teve que fazer um pouso forçado, acreditando que havia iniciado um incêndio a bordo, enfim. Gerou todo um transtorno tão grande para a companhia aérea
bem recente, tá? Deve ter uns 3 meses isso, que esse passageiro, obviamente, foi identificado pelo assento. E aí o que aconteceu? Toda companhia aérea no mundo possui uma blacklist, uma lista de passageiros indesejados. E esse passageiro do assento ficou proibido de voar em todas as companhias aéreas americanas. Nossa. E ele teve uma batalha, está tendo uma batalha enorme para provar que Que ele não não era ele. o passageiro Claro. que realizou esse transtorno todo, né? Que Exato. causou esse transtorno todo. Então, assim, às vezes você com boa vontade não pode medir as consequências que aquilo pode trazer para sua vida, Sim. né? E a gente tem alguns países do mundo que não aceitam determinadas companhias aéreas para voar para o seu país por questões de segurança, porque talvez não sigam seus protocolos de segurança em padrão internacional. Perfeito. Por exemplo, os Estados Unidos não recebem companhias aéreas africanas, porque não mantêm o mesmo padrão de segurança. Sim. Então, se ele já não voa em nenhuma empresa aérea americana, ele foi proibido de voar em empresas americanas, ele já tem uma limitação para diversos países também. Sim. Então, assim, é um transtorno muito grande. Sim. Então, essa primeira... Aí, nesse caso, eles teriam que fazer ele está tendo que defender, né? Apresentar argumentos para ser retirado dessa lista negra de passageiros indesejados, que é mundial. É mundial. Mundial, é. Então, assim, um segundo motivo que a gente sempre, né, recomenda e orienta é que, assim, a troca de assentos, ela pode ser registrada pela companhia aérea ou pela tripulação de cabine, né? Sim. Existe um livro de bordo das comissárias que qualquer coisa que ocorra na cabine, nascimentos, óbitos, intercorrências, né, solicitações de apoio médico, ela precisa ser registrada nesse livro. Entendi. Então, se a tripulante, né, por exemplo, uma questão de assento de acesso à saída de emergência, solicitar a sua troca de assento, você não tem que deixar registrado. Peça, por favor, para registrar no livro. É possível e a maioria faz esse registro. Ah, perfeito. Um segundo ou terceiro motivo seria uma intercorrência de ameaça terrorista. Por exemplo, as pessoas não têm essa informação, não percebem que possa estar ocorrendo aqui em solo algum contato com a tripulação, com a torre e com os tripulantes, uma ameaça de bomba, por exemplo. Então, num pouso de emergência num aeroporto, as equipes de solo vão estar, né, já provavelmente estudaram os passageiros de cada assento, já direcionaram as equipes preparadas para atuar em determinados assentos e por acaso você trocou de assento, acaba ali no lugar errado, na hora errada, para uma atuação de emergência para as equipes de solo. Perfeito. Então você está mais exposto para uma coisa que você estaria de boa vontade ajudando. Exatamente. E voltando então, a Jennifer... Não recomendo. E voltando a Jennifer, eu quero falar sobre a comissária. Ou o comissário, não sei o sexo, né? O gênero da pessoa, da equipe que estava trabalhando a bordo. Mas eu gostaria de falar sobre a possível negligência dessa equipe que deixou todo esse transtorno acontecer. Exatamente. Existe algum padrão, algum treinamento que você, por exemplo, faria na tua escola para evitar esse tipo de problema? E nas empresas aéreas é cotidiano. É cotidiano. O que acontece? A tripulação de cabine é responsável por garantir a segurança dos passageiros e do voo enquanto atuando. Certo. Né? Então, intercorrências, por exemplo, de trocas de assentos, bagagens que quero colocar no BIM, isso é muito cotidiano para essa tripulação. Eles são treinados para isso. Né? Então, acontece, né? Imagina uma tripulação tem que fazer de 4 a 8 pousos por dia. Então, para eles, isso é muito rotina e treinado também, né? Então, eventualmente, pode acontecer de uma discussão, ou de um casal, ou de uma pessoa que está um pouco mais alcoolizado. Então, é papel dessa tripulação, e é treinada para isso, perceber aquela alteração de humor, de sensibilidade. E no primeiro gatilho já se começar a perceber e tomar alguma postura, né? Por exemplo... ela poderia, né, uma tripulação ali, poderia ter identificado a outra passageira, né, que não tinha nada a ver com a história, que é o que eu entendi, né, salvo engano, foi uma outra passageira que foi gravar a situação, que não tinha nada a ver nem com a criança, nem com o assento, né? Exato. Então, a tripulação tem que estar atenta a essa mudança de humor,
a uma pessoa que possivelmente esteja alcoolizada ou que esteja com um grau de ansiedade, pode estar numa crise de ansiedade. Então, ela tem que atuar. Tá. Para quê? Para que não permita o avanço desse tumulto na cabine. Sim. Né? Então, pode ocorrer também de encontros e desencontros, né, de pessoas indesejadas, e aí cabe à tripulação ir ali conter aquilo ali. Então, no pouco que eu ouvi, né, eu não posso dizer, eu não estava a bordo no momento, Sim. no pouco que eu vi, eu percebo que a chefe de equipe e a tripulação poderia ter ido até aquela passageira que estava gravando Para acalmar os ânimos. Acalmar os ânimos. Olha só, por favor, ocupe o seu assento, nós já vamos decolar. Então, existe algum treinamento e uma postura, de fato, para que contenha esses ânimos, né? Perfeito. Então, claro que eu não estava no momento, eu não posso, né, julgar, mas existem alguns procedimentos, sim, para conter esses ânimos, sim. Perfeito. E uma vez eu ouvi dizer que a cauda do avião era o lugar mais seguro. Existe isso? É mito? É fato? Então, a gente tem alguns perfis mapeados, né, de maior índice de acidentes, né, que podem ser na decolagem ou no pouso, né, existem maiores indicadores de acidente. Então, teoricamente, se houver um incidente no pouso, a cauda teria menor probabilidade de impacto com o solo, mas isso é uma estatística muito ínfima, assim, não posso precisar matematicamente que isso seria de fato mais seguro ou menor risco, não. E como especialista em qualidade e segurança, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você vai escolher um voo, você presta atenção, assim, você busca o ranking de problemas de aviação, etc., ou não? Como que você faz para você escolher? Como você passageira. tem algum critério como passageira para escolher a companhia que você vai voar? Eu não posso ser muito parâmetro porque eu, né, primeiro fiscalizei grandes companhias aéreas por muitos anos, nacionais e estrangeiras, né? E o que eu posso afirmar, Duda, com muita segurança, com muita propriedade, que as empresas aéreas de linha aérea, né, que atendem o mercado nacional e internacional, elas seguem todos os protocolos e perfis de segurança mundial. Certo. Né, tanto de manutenção, quanto nos controles operacionais, controle de tripulação, controle do espaço aéreo. Então, elas absolutamente atendem a todas as normas. Então, eu não posso ser leviana aqui e dizer, essa aqui é minha melhor ou pior. Em padrões operacionais, não. Né? Elas precisam atender até por questões de seguro também. Agora, o que a gente pode analisar é a questão de conforto, né? A questão de, como passageira, o que cada empresa oferece mais no seu atendimento de bordo. A ANAC, há alguns anos, acho que não me engano, por volta de 2016, 2014, enquanto eu atuei na gerência de normas, a gente criou um selo de qualidade e conforto de assento. Interessante, tá. Então, em algumas aeronaves, você identifica já na entrada um selo de padrão. E provavelmente no site dessas operadoras também deve ter divulgado, Sim. né? Então, você tem mais ou menos ali uma distância que foi medido dos assentos, espessura de espuma. Então, foi, né, possível a gente estabelecer algum parâmetro para conforto de assento, e eu já adianto que é muito próximo uma da outra. Tá. Né? Não vão ter grandes assim, diferenças. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. Sim. Então, o que o passageiro, quando vai comprar a sua passagem, precisa ter em mente é quantas horas eu vou passar aqui? Sim. Né? Qual o entretenimento que aquela empresa me disponibiliza? Os serviços de bordo, o atendimento da tripulação, né? A gente percebe que o treinamento de cada empresa para com o passageiro é diferenciado. Sem dúvida. Né? Se for de uma linha aérea internacional, o treinamento, o tempo de atenção ao passageiro é um pouco maior do que o que está numa ponte aérea que leva 40, 50 minutos. Então, o serviço de bordo é diferenciado, sim. E aí eu acho que isso seria o mais interessante para o passageiro ter em visão, em mente, na compra do bilhete. Perfeito. Do que propriamente a segurança. E agora eu quero um conselho de elevador, hein? Eu quero um conselho, ou para quem está começando na aviação, ou para quem vai comprar uma passagem de férias agora, um conselho de qualidade, de segurança, dentro da tua área ou da tua vida, algum conselho como empresária, de tantos ramos e de tantos anos aí, né? Eu quero um conselho seu.
Então, assim, para quem pensa em se tornar um profissional na aviação, né? Seja um piloto, um comissário, um mecânico, ou mesmo quem queira atuar numa linha aérea, numa empresa aérea para outros segmentos, né? Antes de mais nada, estudar, né? Busca uma boa escola, uma boa instituição, que você realmente vá abrir suas portas, vá ter um network, né, interessante. Existem aí alguns cursos também já à distância, né, Interessante, que legal. permite a pessoa se preparar. Pelo menos para a prova teórica. Exatamente, a começar a se preparar, entender um pouco além da sua carreira. Né? A gente cada vez mais está percebendo que o mercado exige mais do que só a sua formação técnica. Exato. Né? Não, e ela já me falou que é uma formação para piloto, está em torno de 30 mil reais. Isso aí, um pouco mais de 30 mil para você se tornar, na minha escola. Na sua escola. E aí, o que a gente vê? Se você, por exemplo, tem um sonho de ser piloto, mas quer fazer, sei lá, quer fazer um MBA para continuar na sua área, numa grande instituição, você vai pagar pelo menos o dobro disso. No Rio de Janeiro, acredito que em São Paulo também. Então, por que não ir atrás do seu sonho? Não é isso? Exatamente. Porque é viável. É viável, é muito mais viável do que as pessoas imaginam. A aviação é uma área muito fascinante, né, apaixonada. Então, assim, as pessoas têm a curiosidade de entender um pouco mais da aviação, mas acham o mundo muito distante, né? Não vislumbram a possibilidade de se tornar um profissional do ramo. E a gente está aqui para mostrar isso, que é sim possível. A gente tem projetos aí para financiamento disso, né, em parcerias. E você pode ser piloto comercial, de helicóptero, agropecuária, não é isso? A gente está aí expandindo também para aviação agro, né? A gente é a primeira escola com a maior parte dos cursos para pilotos na América Latina. Tem os drones também, que você já me falou. A gente tem um projeto aí para cursos para pilotos de aeronaves pilotadas remotamente. Então, assim, tem um mercado enorme para profissionais. Procura a gente lá, a gente vai prestar toda a assessoria que vocês precisarem. Deixa seu Instagram. E vamos lá, é araviationschool.oficial. E a empresa de consultoria é RGT Consultoria, @RGT Consultoria. E quem quer aprender também sobre jet ski, sobre aventura, etc., Raquel Adventure. Isso, Raquel.adventure. E aí é uma questão mais, assim, de paixão pessoal, né? Eu sou do náutico há mais de 30 anos. Eu tenho um jet ski, sempre fui muito aventureira, eu faço mergulho há muitos anos. Só falta pilotagem. Eu faço um pouquinho de tudo. Já pilotei ultraleves, que são aeronaves esportivas. Então, assim, a gente conseguiu trazer um pouco dessa vivência, né? Essa experiência de aventure com a análise de risco. Né? Com qualidade de segurança. Por ser formada em prevenção de acidentes, em análise de risco, a gente consegue trazer essa experiência de aventura e do esporte de aventura e o turismo de aventura com segurança. Então, assim, procura aí, a gente consegue trazer algumas informações para vocês também para o turismo de aventura, para o turismo náutico, passeios náuticos, que está crescendo muito também no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Duda. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Expert comigo, Duda Polibiano, com a Raquel Grossi, especialista em aviação civil. E não deixe de seguir Duda.Polibiano no Instagram, Duda Polibiano no LinkedIn, aqui no YouTube, no Spotify. E até a próxima.